E já abrimos com estas imagens de manifestantes palestinos caminhando em direção ao Capitólio, prédio que abriga o Congresso dos Estados Unidos. Na última quarta-feira, centenas de manifestantes também ocuparam o Capitólio, reivindicando ao governo e pressionando por um cessar-fogo na faixa de Gaza. Mais de 300 pessoas foram presas durante esta ação. Veja aqui, as imagens mostram essa manifestação. E chega nesse momento, nesse instante, chega uma informação importante. Uma importante informação. Nesse momento, o Hamas, grupo terrorista Hamas, responsável pelo atentado terrorista do dia 7 de outubro, acaba de libertar 2 reféns que estavam em seu poder. Não se sabe ainda se são reféns israelenses, são reféns estrangeiros, mas é uma notícia que, nesse momento, ela é animadora. Em primeiro lugar, porque indica que há reféns vivos ainda, que o Hamas os mantém vivos. Segundo lugar, que há disposição de fazer esta liberação. Então, vamos já girar a mesa rapidamente com esses 2 temas. Vou começar com a professora Natália Fingerman, que é especialista em relações internacionais. Natália, 2 questões. Os Estados Unidos, por mais que tenha a mídia, a grande mídia, claro que é solidária ao Estado de Israel. Israel é o principal aliado dos Estados Unidos ao lado da Grã-Bretanha, mas também há muita divisão interna. Até que ponto esse tipo de pressão pode causar alguma influência? Ou você acha que não terá uma influência maior nas decisões do governo americano, que são orientadas por questões de geopolítica? E o segundo ponto, será que esta abertura do corredor humanitário pode ter alguma coisa a ver com essa negociação? Estamos no terreno especulativo, mas quero ver a sua experiência. Bom, obrigada pelo convite. Vou começar pela última questão. Acredito que tem, sim, um ponto que o Hamas está querendo negociar. Então, a entrega dos 2 reféns, dos sequestradores, tem esse objetivo de estar voltando à negociação, colocando a negociação em mesa. Então, agora temos que ver como é que vai ser a resposta de Israel. Acho que a resposta de Israel que é importante da gente pensar, Como é que Israel vai responder a isso? Se vai abrir mais o corredor humanitário? Se vai facilitar a ajuda humanitária? Hoje mesmo teve uma declaração do Egito, o ministro do Egito, falando que o impedimento da ajuda humanitária para chegar pela faixa de Gaza estava acontecendo devido ao governo de Israel. Então, eu acredito que a gente possa vir a ter mais flexibilidade. Agora, em relação ao governo norte-americano, ao Congresso norte-americano, acredito que é difícil essa iniciativa por si só alterar o contexto. Eu acho que a gente vai ter a manutenção da tomada de decisão do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vetou nas Nações Unidas a proposta que o Brasil tinha feito. Então, acho que a gente vai ter essa... vai ter a manutenção da posição norte-americana, e o Congresso norte-americano tem um lobby muito forte pró-Israel e vai manter esse lobby. Meu querido Ricardo Rous, cientista político, Israel, no primeiro momento, estrangulou completamente ali ao entorno da faixa de Gaza. Cortou o acesso de água, cortou a eletricidade, cortou o encaminhamento de alimentos. Isto, na verdade, se deveu... talvez por necessidade operacional, no primeiro momento, para evitar que terroristas se misturassem à população e deixassem o território, mas também, talvez, como uma moeda de troca, para que se possa, aos poucos, ir liberando o acesso de ajuda humanitária em troca da liberação de reféns. Isso são técnicas que, inclusive, a própria polícia faz com os sequestradores. Você vai criando dificuldades e vai negociando. E segundo ponto, é uma esperança a liberação desses 2 reféns? Repito, nada é mais dolorido e dramático do que cena de reféns, de pessoas sendo retiradas de seus parentes, levadas para o cativeiro. São cenas muito dolorosas. Claro, assim como as mortes de palestinos inocentes e também daqueles israelenses e estrangeiros que estavam naquela balada e foram mortos covardemente. Tudo é muito repugnante. Mas a liberação dos reféns, então, pode ser um bom indício de que eles não foram mortos? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas debatedores aqui. Boa tarde a vocês que nos acompanham no Brasil e no mundo aqui na Jovem Pan. Primeiro que
o Estado de Israel declarou guerra ao Hamas. E declarando guerra, é lógico, dentro de uma estratégia de guerra, que se feche essas fronteiras, primeiro ponto, para evitar que entrem terroristas no Estado de Israel. Levando em consideração que o ataque que o Hamas fez foi um ataque rasteiro, absurdo, bem planejado com antecedência. Então, faz parte da estratégia de guerra fechar suas fronteiras e, a partir do desenvolvimento da guerra, e se negociando a possibilidade dessa abertura ou não. A abertura ou a devolução desses 2 reféns, primeiro sinal muito positivo de que temos reféns vivos, e isso é um sinal muito bom. E pode sim ser uma forma de forçar com que Israel ajude, participe, libere a abertura ali pela fronteira com o Egito, para que tenha esse corredor humanitário, para que entre a partir de amanhã, como a ONU está querendo, ajuda humanitária para Gaza. Eu acho que isso ajuda bastante, contribui com esse debate no sentido de favorecer que Israel flexibilize, pelo menos ali em Rafah, na divisa com o Egito, a abertura desse corredor humanitário. Renato Batista, é uma prioridade a liberação dos reféns? Porque é o seguinte, você pode fazer uma incursão terrestre que ocorrerá, inevitavelmente, o atingimento e destruição de túneis que abastecem a fuga de terroristas e a chegada de armas é também necessário, mas nada é tão urgente como a recuperação dos reféns e entrega aos seus familiares. Não há governo que não possa estabelecer isso como a prioridade máxima. Sem dúvida, Capês. E é uma boa notícia, né, de ter essas pessoas vivas, né? Imagina a apreensão que deve ser dos seus familiares, né, de não saber se a pessoa, se ela está viva, se há alguma chance dela voltar para sua casa, enfim, deve ser uma situação muito terrível. Agora, sobre essas manifestações frente ao Capitólio, claro, toda manifestação é muito legítima. Agora, obviamente, não mudará o papel dos Estados Unidos na arquitetura de segurança global, né? O Joe Biden, nesse momento, ele assume um protagonismo ali como líder desse mundo livre, do mundo ocidental, e faz essa defesa de Israel, inclusive vetando a resolução brasileira por não garantir, por não tratar do direito de autodefesa de Israel, que nesse momento tem sim esse direito, porque Israel foi violada, foi atacada por um grupo terrorista e hoje tenta ali dizimar esse grupo terrorista Hamas da face da terra. E atenção então, vou passar o Diego Tavares, mas informação confirmada pela Reuters. Abu Ubaida, que é o porta-voz das brigadas terroristas Al-Qassam, diz, abre aspas, em resposta aos esforços do Catar, liberamos 2 detidas americanas, uma mãe e a sua filha, e por razões humanitárias, para mostrar ao povo americano e ao mundo que as acusações feitas por Biden e sua administração fascista são acusações falsas sem qualquer base. Portanto, nós temos aqui, temos uma imagem recuperada aqui, porque sabemos que nesse momento em Israel e na faixa de Gaza são 20 horas e 9 minutos. Aqui no Brasil, horário de Brasília, 14 horas e 9 minutos. Confirmado, as brigadas terroristas Al-Qassam fazem esta liberação. Diego Tavares, primeiro lugar, se mostra que o Hamas não está sozinho, ele tem brigadas terroristas, são 17 grupos terroristas que se encontram na faixa de Gaza e que apoiam e atuam em sincronia com o Hamas. Então, é uma outra brigada, não é o Hamas que fez a liberação, brigada essa ligada ao Hamas. Em segundo lugar, o Catar foi fundamental nessa negociação. Israel precisa refrear os efeitos colaterais para buscar apoio das nações árabes amigas que podem ajudar na negociação desses reféns? Professor Capês, primeiramente uma boa tarde ao senhor, boa tarde a todos os meus colegas aqui da mesa, nossa audiência aqui do Linha de Frente. E olha só que irônico, né? Uma organização de organizações terroristas falando em liberação de reféns para fins humanitários. É claro que a liberação de 2 reféns é uma grande vitória no dia de hoje, mas vamos lembrar que nós temos cerca de 150 pessoas que ainda são mantidas reféns pelo grupo terrorista do Hamas. Então, muito embora seja uma vitória, ainda é muito pouco diante do colapso
do estrago que esses grupos terroristas estão causando lá no Oriente Médio, principalmente no Estado de Israel. De outro lado, nós temos, ao passo que o Hamas está, a princípio, tentando esfriar um pouco o conflito, nós temos no norte do país a coisa esquentando, porque o Hezbollah está intensificando os ataques. Já temos uma situação de guerra também na fronteira com o Líbano. Então, muito embora nós tivemos hoje uma vitória com essa liberação dos reféns, isso mostra que a guerra ainda está um pouco longe de terminar. E nesse ponto, a participação americana está se mostrando sim fundamental. Acho que até por isso as 2 reféns liberadas são da nacionalidade americana. Talvez seja um aceno, porque os Estados Unidos colocou o seu poder de guerra também no fronte de batalha, mandou para lá os porta-aviões, está fornecendo apoio bélico para Israel. Então, esperamos que a coisa parta daí para melhor e que o conflito não se intensifique nos próximos dias.